Esqueça tudo o que você achava que sabia sobre Kratos. O verdadeiro Kratos da mitologia grega não se rebelou contra os deuses e titãs, e muito menos matou Zeus, como mostrado na famosa franquia de jogos. Kratos era, na verdade, um servo leal a Zeus. Se ficou curioso para entender essa história, assista o vídeo até o final. Antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like. E se caso ainda não for inscrito, já se inscreve no canal para ficar por dentro do universo mitológico. Kratos era um membro raramente mencionado do panteão grego. Ele era um deus menor com um trabalho muito específico. Kratos era a personificação da força. Nos mitos antigos, ele representava especificamente o poder e a soberania de Zeus. Ele usou seu poder singular para fazer cumprir as leis e decretos de Zeus, muitas vezes duramente. Como personificação, Kratos não era uma figura importante. Ele aparece nos mitos gregos apenas algumas vezes e sempre na execução de seus deveres. Apesar de suas menções raras, no entanto, Kratos ainda é um personagem fascinante. Como a personificação da força de Zeus, o personagem de Kratos diz muito sobre a personalidade do deus dos trovões. Kratos era um dos filhos dos titãs Estige e Palas. Como o titã da guerra e das campanhas militares, Palas desempenhou um papel importante na guerra entre os titãs e os olimpianos. Segundo algumas fontes, ele foi derrotado em batalha por Atena durante a Titanomaquia. Estige, entretanto, era uma das filhas de Oceano. Ela era a deusa do rio do submundo, que levava seu nome, e formava a fronteira entre as terras da vida e da morte. Estige e seus filhos conseguiram evitar o destino dos outros titãs, enquanto a maioria deles, particularmente das gerações mais velhas, foi aprisionada no Tártaro depois que Zeus venceu a guerra. Estige permaneceu livre. Quando Zeus desafiou seu pai, Cronos, pela primeira vez para governar o cosmos, ele procurou virar alguns dos titãs para o seu lado. Ele prometeu que aqueles que se juntassem a ele manteriam quaisquer posições que tivessem ocupado antes, mas com mais direitos e liberdades do que Cronos estava disposto a dar. Além disso, aquele sem uma posição existente seria designado a uma. Embora Palas tenha lutado contra os deuses, Estige aproveitou a oportunidade para mudar de aliança. Ela pegou seus filhos e se ofereceu para servir a Zeus em vez do antigo regime. De acordo com Hesíodo, foi seu pai, Oceano, que aconselhou sua filha a se unir com Zeus. Como o Oceano permaneceu livre após a Titanomaquia e, segundo algumas fontes, abrigou as deusas durante os combates, supõe-se que ele também não lutou pela causa de seu irmão Cronos. Estige, no entanto, foi o primeiro dos titãs a jurar fidelidade aos deuses. Então Zeus deu-lhe um reconhecimento especial. Estige e seus filhos seriam membros honrados de sua própria casa. Por ser a primeira a se comprometer com ele, Estige também se tornou responsável pelos juramentos de fidelidade, iniciando a tradição de sua família de servir como encarnação das coisas mais importantes para Zeus. Juramentos feitos em seu nome ou nas águas de seu rio eram considerados especialmente sagrados. Assim, Kratos vivia não apenas no Olimpo, mas na casa de Zeus. Ele e seus irmãos se tornariam os servos mais dedicados do Senhor do Olimpo. Kratos era o que os gregos chamavam de daemon. Embora a palavra demônio tenha passado a ter uma conotação negativa, na antiga religião grega não estava ligada ao bem ou ao mal. Os daemon eram espíritos que personificavam uma ideia particular. Um daemon pode representar uma emoção, ideal, atributo físico ou estado de ser. Os daemons eram deuses menores no panteão, com papéis muito mais especializados e específicos do que os deuses mais importantes. Essas personificações compartilhavam seus nomes com seus atributos. Kratos era a palavra que significa força no grego antigo. Por conta disso, o daemon que representava a força levou esse nome. Como Kratos, os daemons eram frequentemente associados a um deus mais poderoso, com os quais se alinhavam. Kratos não era apenas a força da personificação em geral, ele representava especificamente a força de Zeus. Os gregos acreditavam em dezenas, se não centenas de daemons. Praticamente todos os aspectos da vida tinham um espírito associado a ele. Enquanto a versão latina da palavra daemon acabou por significar uma entidade maligna, os daemons gregos podem ser benevolentes ou benignos. O próprio Kratos, ao representar a força de Zeus, certamente poderia ser um ou ambos. Tal como acontece com a maioria dos daemons, não há mitos que apresentam Kratos como o personagem central. Como personificação de um traço, ele não tinha uma mitologia separada de sua função.
Uma arena em que os Daemons podiam ser mostrados como personagens independentes, no entanto, era o teatro. Dramaturgos do mundo antigo muitas vezes incluíam personificações em suas obras. Assim, a história mais conhecida de Kratos aparece em uma peça. Em Prometheus Bound, escrito por Ésquilo no século V a.C., Kratos aparece em seu papel como servo de Zeus. Prometeu foi outro dos titãs que juraram fidelidade a Zeus. Após a guerra, no entanto, ele ganhou a ira do deus, ajudando a humanidade a sobreviver depois que Zeus prometeu destruir a raça. Por roubar o fogo dos deuses e devolvê-lo à humanidade, Prometeu foi condenado a ser torturado por toda a eternidade. Hefesto, o ferreiro, foi encarregado de fazer correntes inquebráveis para prender o titã a uma montanha. De acordo com Ésquilo, no entanto, Hefesto estava relutante em participar da punição de Prometeu. Enquanto os deuses tinham pouca escolha a não ser obedecer aos comandos de seu rei, o ferreiro sentiu pena do condenado titã. Prometheus Bound mostra a ligação de Prometeu. Hefesto é acompanhado por Kratos e Bia, a personificação da força que mantém Prometeu entre eles. Quando Hefesto hesita em acorrentar Prometeu, Kratos responde com uma brutal falta de misericórdia. Nesta cena, Kratos mostra obediência absoluta a Zeus e suas leis. Ele acredita que pena é perda de tempo e vê a punição brutal de Prometeu como apenas mais um trabalho a ser feito. Ele chega a zombar de Hefesto, um dos olímpicos e filho da esposa de Zeus, Hera. Kratos, como ele é retratado em Prometheus Bound, parece se deliciar em infligir mais sofrimento do que o necessário. Quando Hefesto e Bia saem do palco, ele até zomba do titã imobilizado. Os gregos podem ter visto esse nível de punição como adequado, independentemente de quão desnecessariamente cruel possa parecer para uma pessoa nos dias de hoje. Por quebrar as leis de Zeus, Prometeu merecia uma punição severa. Kratos, como foi imaginado por Ésquilo, deixa claro que havia pouco espaço para interpretação ou circunstâncias atenuantes nas leis de Zeus. O rei decretou o que era justo e o que era errado, e esperava-se que todos os outros seguissem suas regras. O poder de Zeus era absoluto. Ele foi imposto literalmente na amarração de Prometeu por força e força. Como mostrado em Prometheus Bound, Kratos era um executor das leis de Zeus. Como a personificação da força do deus, Kratos tinha a capacidade de levar até os transgressores mais poderosos à justiça. Ele não foi o único Daemon a trabalhar ao lado de Zeus, no entanto. O Senhor do Olimpo tinha muitos executores para garantir que sua vontade fosse cumprida. O principal deles eram os 3 irmãos de Kratos. Como membros da família de Zeus, eles eram alguns de seus associados mais confiáveis e leais. Claro, Zeus tinha muitos outros seres que forçavam sua vontade. As Eríneas e Arpias levavam os malfeitores à justiça, e todos os deuses eram obrigados a obedecer aos seus comandos. Mas os filhos de Estige tinham uma associação especial com Zeus. Eles não eram apenas seus servos, eles personificavam aspectos essenciais de sua natureza. Alguns historiadores modernos deram uma interpretação muito específica aos serviços que os filhos de Estige prestaram ao seu rei. A vitória, personificada pela Nike, era a primeira coisa que um novo líder precisava. Mas depois disso, ele precisaria de força e dedicação para estabelecer suas leis e manter seu novo poder. Kratos e seus irmãos não representavam apenas aspectos de Zeus, representavam os aspectos essenciais para que ele se mantivesse no trono que havia conquistado de seu pai. Como muitos dos espíritos de personificação, Kratos é mencionado com pouca frequência na mitologia escrita. Porque ele compartilhou seu nome com um substantivo comumente usado, Kratos aparece frequentemente como uma palavra. No entanto, como um personagem, é mencionado apenas em alguns casos. Somente 3 séculos antes de uma fonte sobrevivente o mencionasse novamente em Prometheus Bound. Ésquilo mencionou Kratos novamente em outra peça, Libation Bearers. Embora ele não tenha aparecido como personagem, na peça Electra, filha de Agamenon, rei de Micenas, invocou o nome de Kratos, junto com Zeus e disse, a personificação da justiça, para apoiar a vingança pelo assassinato de seu pai, Agamenon. Platão pode ter aludido a Kratos e seus irmãos quando mencionou que os guardas de Zeus eram tão assustadores que Prometeu escolheu roubar o fogo de Atena e Hefesto em vez do palácio de Zeus. Os nomes desses guardas não são mencionados, no entanto. Kratos é ainda mais raro nas representações visuais da mitologia. O único exemplo conhecido que sobrevive hoje é um único fragmento de cerâmica do final do século V a.C. A taça de vinho que mostra Kratos retrata uma cena que não está em nenhuma das obras escritas. Nela, o espírito de força participa do castigo de outro infrator das leis de Zeus, Ixion.
Ixion era um homem mortal que, apesar de ter infringido a lei sagrada ao matar um membro da família, era o favorito de Zeus. O deus teve pena dele quando foi banido por seu crime e o convidou para o Olimpo. Em vez de ser grato, no entanto, Ixion planejou atacar a esposa de Zeus, Hera. Quando Zeus o enganou com um clone de Hera feito de uma nuvem, Ixion se gabou de suas ações. Na única representação artística conhecida de Kratos, a personificação do poder de Zeus participa do castigo de Ixion. Ele é mostrado amarrando Ixion a uma roda de fogo, na qual o homem perverso estava condenado a passar a eternidade girando em círculos. Nos dias de hoje, Kratos raramente é lembrado como um daemon grego. No entanto, seu nome vive em uma visão moderna da mitologia antiga. Muitos estão mais familiarizados com Kratos como o protagonista da franquia God of War do que com suas origens mitológicas. No entanto, o personagem do jogo não foi baseado na figura grega. O protagonista da franquia de God of War é mais baseado na mitologia de Hércules. Os desenvolvedores do jogo escolheram o nome do substantivo grego para denotar o poder do personagem, sem perceber que a palavra Kratos, que simbolizava a força em grego, era também o nome de um daemon na mitologia grega. Portanto, o Kratos com o qual muitas pessoas estão familiarizadas hoje tem pouco em comum com o verdadeiro Kratos da mitologia grega. Em vez de um servo leal de Zeus, o Kratos de God of War torna-se um inimigo dos deuses e provoca sua destruição. A confusão entre o personagem Kratos e o atributo Kratos é comum para personificações na mitologia grega. Como mostrado pelos desenvolvedores do jogo, muitas vezes é difícil dizer se um trabalho antigo está se referindo a um deus ou apenas uma ideia. Kratos da mitologia grega não é um personagem simpático. Ele não é misericordioso e nem piedoso. Talvez essa seja a única coisa em comum com o Kratos de God of War. Em Prometheus Bound, Kratos é absolutamente cruel. As pistas dadas por outras fontes sugerem que essa era uma visão comum dele. Como rei dos deuses, Zeus era responsável pela lei, justiça e a determinação do certo e do errado. Sua justiça foi imposta pela força e zelo. Observar as personificações da justiça de Zeus revela muito sobre a personalidade do deus do trovão e sobre a cultura que o adorava. Zeus era o padrão para a realeza e poder na terra, bem como no Monte Olimpo. Os reis gregos imitavam suas leis e a maneira como ele as aplicava. Para os gregos, quebrar as leis de Zeus exigia uma punição severa. Não havia espaço para piedade ou misericórdia. E a melhor maneira de garantir que as pessoas seguissem a lei era através do medo. Ao usar Kratos para impor sua vontade, Zeus seguiu um ditado que não seria cunhado por mais 2000 anos. O poder faz o certo. O que você achou do verdadeiro Kratos e sua história? Já tinha ouvido falar sobre ele ou apenas conhecia o Kratos do God of War? Deixa aqui sua resposta nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!